Esse é um autêntico forno Alan Scott, né? Construído com a tecnologia francesa do século XIX. É um forno que isola bastante bem, né? Vocês podem ver aqui, está frio, né? Dá para ficar perfeitamente aqui na porta também. Mas aqui é impossível segurar a mão, né? Ele está no interior nesse momento, né? Está a 442 graus, né? Vamos levantar um pouquinho mais a temperatura para depois poder limpar ele, né? Primeiro vamos estabilizar espalhando as brasas, né? Aí vamos estabilizar ele, vamos fechar a porta e aguardar chegar nos 380 graus, que é quando vamos colocar o pão dentro do forno, né? Vamos começar a degustação com 4 pães integrais e depois passar para os pães mais sofisticados. No fim vamos assar um pão, né, feito com água, farinha e sal. É um pão feito com linhaça, farinha de centeio e farinha de trigo. Por isso que ele tem esse tom escuro, né? É um pão que não tem nenhuma gordura, não tem, por favor, não tem nem manteiga, nem óleo, né? A maciez dele vem do fermento natural, vem do pré-fermento. E aqui estamos, né? Como? O cinegrafista, com certeza, né? E o padeiro também, né? Olha a casquinha como ficou crocante. Esse aqui é um pão de centeio, né? Assim, de acordo com a lei francesa, né, seria um pão ao centeio. Porque pão de centeio, para ser chamado de centeio, ele tem que ter mais de 50% da composição de centeio. Só que o centeio é uma farinha que ela fica bastante pegajosa, né, quando a gente faz o pão. Então, assim, é dificultoso de trabalhar. A gente trabalha, esse pão tem 35% de centeio. A gente trabalha com a Maiterra, né? Que é uma empresa que tem uma responsabilidade enquanto ao manejo das farinhas, assim, bem cuidadosa, né? Eles são bastante cuidadosos, já tem muitos anos de trabalhar com produtos, né, naturais e alguns deles orgânicos. Pode ser um pão feito com farinha orgânica e feito num processo curto de 3 horas, e é um pão que não vai alimentar, e ao contrário, vai atrapalhar a digestão, né? Agora, pode ser um pão feito com uma parte de farinha orgânica, uma parte de farinhas comuns, não orgânicas, né? E feito em um período de tempo mais prolongado, vamos dizer 24 horas, e já aí sim temos uma degradação dos amidos que configuram a predigestão que facilita a absorção dos nutrientes do pão. Assim, os cereais são o principal alimento do ser humano. Assim, através da história, o ser humano, as principais culturas, né, se organizaram em volta dos cereais, né? Os orientais seu arroz, né? Os alemães seu centeio, os mediterrâneos seu trigo, né? Aqui na América Latina era o milho, que depois inclusive foi para Portugal, foi para a Itália o milho. Coincidimos em que o pão era o alimento de nossos antepassados, né? É o alimento que trouxe a gente até aqui, né? Agora, qual é o lugar do pão assim na atualidade, né? Qual é o lugar que pode ocupar o pão em nossa alimentação? Eu acho que o pão é muito importante e ele pode também ser um veículo de saúde, enquanto assim, que a gente pode inovar as fórmulas dos antepassados também, incorporando outros ingredientes que são necessários à saúde. Por exemplo, esse é um pão que dificilmente teria sido feito há 200 anos atrás, por causa da mistura de farinhas que tem. Tem farinha de arroz, tem farinha de centeio, tem um pouquinho de farinha de soja, né, tem farinha de aveia. Cada cereal, né, ou nesse caso também tem até uma leguminosa, né, elas trazem algum nutriente que o organismo precisa. Se bem temos uma abundância e variedade de alimentos nas prateleiras das grandes superfícies, né, dos supermercados, ao mesmo tempo esses alimentos nos aportam sempre a mesma coisa, né? Carboidratos simples, né, de farinha branca exclusivamente, soja transgênica, transformada com diferentes aditivos e saborizantes que dão um sabor ou uma cor diferente, ou seja, a indústria alimentícia ela se especializou em nos enganar através do marketing e a nos oferecer alimentos que não representam realmente algum interesse nutritivo, né, para a gente, senão assim, são produtos alimentícios destinados, né, a preencher necessidades subjetivas, muitas vezes, né, necessidades, vamos dizer, psicológicas, né, de carência, necessidades, né, de consumo, né, impulsionadas através dos veículos de informação massiva, como a televisão, por exemplo, né.
as crianças vemos que pedem determinados alimentos ou que associam, né, um brinquedo com um pseudo-alimento, né, alimentos muitas vezes assim que tem um abuso de sódio e de outras substâncias, de açúcar, né, substâncias que provocam doenças em curto prazo. Então é uma realidade que nós temos que confrontar. Né? Como confrontar essa realidade? Retomando o controle sobre nossos alimentos, voltando a fazer nosso pão, voltando a recobrar, né, o calor de fazer o alimento, né, de cozinhar, juntando os mais velhos com os mais novos, mostrando para as crianças como cozinhavam nossos avós, ou seja, se desintoxicar, né, desse sabor pronunciado dos aditivos e saborizantes, né, que, por exemplo, o glutamato monossódico, né, e outros acentuadores de sabor, que eles, através de uma excitação excessiva das papilas gustativas, elas nos impedem depois de sentir o sabor de coisas simples. Esses pães feitos com fermento natural, eles têm uma maciez, né, que não vem da gordura e sim vem, né, dessa degradação do amido. Né? Então, essa maciez do pão de fermento natural vai se prolongar se protegido de correntes de ar e de fontes de calor. Ele vai durar macio uns 5 ou 6 dias. Né? Então, assim, se nós aquecemos esse pão, ele volta à vida. Né? Ele volta a ficar macio. Esse processo acontece só uma vez, porque essa água que estava dentro dos amidos, né, ela vai sair para fora. Né? É um processo que acontece só uma vez. Depois ele vai virar uma torradinha. Também é possível fazer um crouton. Então, para nos apropriar novamente dos pontos de vista nutricionais e comer um pão que alimente, precisamos fazer o pão em casa ou comprar de um artesão que sabemos que produz um pão com boa intenção, que ele permite o acesso à padaria, né, que não esconde, que não tem produtos escondidos, né? É muito pão integral assim, é feito em 3 horas, né? Às vezes até com farinha orgânica, mas é feito em 3 horas. E ainda, às vezes, tem óleo escondido, né? Vamos dizer, se comemos um pão integral, o que queremos? Queremos saúde, né? Não queremos comer um óleo. Muitas vezes por uma questão também assim, dietética, né? Ou seja, queremos perder peso ou queremos reformular nossa saúde, né? E se estamos comendo óleo escondido, ou seja, tem 20% de óleo para deixar o pão mais macio, não compensa esse pão integral. Aqui, como no caso, né, fermenta durante 24 a 30 horas, né, o pão, é produzido uma enzima chamada fitasa que desativa o ácido fítico. Então, novamente, o magnésio, o ferro, o silício, o fósforo, o zinco, eles estão novamente disponíveis, né, e a casca do cereal, ela tem na proporção exata que a gente precisa esses oligoelementos. Então, é muito importante, né, centrar nossa alimentação no pão, né, mas sempre recuperando, né, esse pão, o bom pão, o pão que podemos fazer em casa, que sabemos quanto demorou para fazer, que sabemos que colocamos dentro. O problema dos grãos, o grande problema dos grãos é o ácido fítico, mas com uma fermentação prolongada nós conseguimos desativar isso. E se nós conseguimos transformar o grão em um alimento que é gostoso de comer ainda, que tem paladar, né, estamos resolvidos. Então, assim, eu acho que o caminho da sustentabilidade é voltar a esses alimentos que comiam nossos antepassados. Agora que a gente vai, né, pôr o pão dentro do forno, né, ele já chegou nos 300 graus, né, então está na temperatura certa para ter uma casca bem crocante, caramelizada, né. Colocamos os pães para descansarem nessas cestinhas, né, que é uma tradição europeia, né, de descansar aqui na cestinha para ele conservar a forma arredondada, né, do pão em forma de bola, também chamado de broa, de boulé. Ele vai virar aqui na pá, né? E durante alguns momentos ele vai conservar essa forma arredondada. É o tempo suficiente para que no forno o calor coagule a casca, né? E mantenha essa forma arredondada. Então a gente vai fazer o corte, né, com uma lâmina, né? Vamos fazer um corte em forma de cruz, né, que permite a expansão dos gases, né? Quando o calor, né, do forno começar a chegar no meio do pão, os fermentos trabalham cada vez mais rápido até chegar na temperatura de 50 graus que eles morrem. É um pão, como eu dizia, feito com água, farinha e sal. São poucos, né, ingredientes, poucos elementos, é um pão elementar. Olha, o teste, a prova de fogo, né? Quem vai dar é Gracinda, ver se esse pão... Ah, ela é esperta, ela gosta da casquinha, que maravilha. Quem gosta de tirar uma casquinha? Olha, esse eu vou servir na mão, gente, porque, né?
para ele não perder a crocância e não perder também toda essa umidade, né, que ele está transjuntando, né? Prestar muita atenção na hora de fazer o pão. A gente tem que colocar a real intenção de alimentar. Tem que pensar que o que está fazendo é um alimento, não é um parafuso, não é um aparelho, é um alimento, é uma coisa que vai servir para a nutrição, para a manutenção do corpo de outras pessoas. Então assim, temos que fazer o pão de olhos bem abertos, né? E quando chega a hora de experimentá-los, é de olhos fechados e coração aberto. E acabou o nosso fim de semana do Food Revolution Day. E acho que da melhor maneira possível. Nada mais Jamie Oliver do que isso que vocês estão vendo aqui, essa confraternização e esse amor.